A paz do Senhor Jesus, todos os candidatos ao pré-batismo da Igreja Unida do Monte Azul. Amém? A nossa lição de hoje, nós vamos fazer um exercício muito simples. O tema da lição é a importância dos dízimos e das ofertas. Gostaria que vocês depois, com calma, meditassem nos textos que estão aí, tá bom? Que o cristão ele vai se tornando mais firmado a partir do momento que ele vai buscando mais conhecimento à luz da Bíblia. Esse tema é um tema muito polêmico, principalmente no mundo que a gente vive. Mas esse tema não é um tema para as pessoas que estão de fora da igreja, é um tema para a igreja. Então, por isso que nós da Igreja Unida, nós não ficamos nos cultos públicos trazendo esse tipo de estudo, de informação, porque o ímpio não entende a necessidade da obra de Deus. Quem entende essa necessidade são os cristãos, aqueles que frequentam. Se a palavra de Deus chegou até nós, se nós temos uma igreja estruturada, fundamentada no nosso bairro, se outros irmãos também têm, é porque alguém semeou na obra de Deus. Então a obra de Deus ela é espiritual, mas ela também é física. Amém? E nós vamos estudar aqui à luz da Bíblia essas questões. Mas antes, como é que você vai fazer o exercício? Você vai clicar aí nesse link que eu mandei para você. Aí agora você está lá, escreve o seu nome. Você escreve o seu nome, amém? Vou escrever o meu nome aqui, Wesley. E agora nós vamos resolver as questões. Primeira questão, o texto de 2 Coríntios 9:7 aborda qual assunto? Então 9:7 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Coríntios sobre a importância da contribuição. E aí no texto, Paulo está dizendo assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, nesse texto, Paulo está falando aqui sobre as ofertas voluntárias. Então, aí seria a letra B, as ofertas voluntárias. Paulo não está falando sobre santidade nem sobre perdão. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então, a oferta voluntária, ela é algo que o cristão propõe no seu coração. Não por necessidade. Você não vai ofertar porque a igreja precisa. Você não vai ofertar porque é necessário. Você vai ofertar porque você ama a obra de Deus. É uma questão de amor. Ninguém é obrigado, não é verdade? Mas nós que somos cristãos, que amamos a obra de Deus, nós contribuímos segundo aquilo que o Espírito Santo coloca nos nossos corações. Amém? Então, isso faz parte da caminhada cristã. Então, o cristão ele tem essa responsabilidade como cristão e com a obra do Senhor. Amém? Se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês me perguntam, que nós vamos estar olhando à luz da Bíblia. Amém? Próxima pergunta do nosso pequeno exercício aí. O texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Vamos lá em Malaquias. O Malaquias é o último livro do Novo Testamento. Desculpa, o último livro do Antigo Testamento. Tá? Malaquias, Antigo Testamento. Último livro do Antigo Testamento. Antes de Mateus. Malaquias 3:10 é um texto muito conhecido também. Está escrito assim no texto: roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Todavia me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. É uma resposta. Oferta alçadas é aquela oferta voluntária, né? Que eu acabei de explicar. Versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então é um texto muito simples, né? Muito esclarecedor, de muito fácil entendimento. Muitas pessoas questionam esse texto. Mas primeiro vamos à pergunta. O que esse texto está nos ensinando? Letra A. Fidelidade do cristão nos dízimos para a manutenção e expansão da obra de Deus? Sim. Letra B. A importância de orarmos sem cessar? Não, o texto não está falando sobre oração. Nós já até estudamos sobre oração. Letra C. A fidelidade do cristão com os momentos devocionais de leitura da Bíblia Sagrada? Também já estudamos a importância do cristão ter momentos devocionais na sua casa, separar um tempo para estar orando, meditando na palavra de Deus, porque a vida com Cristo, ser cristão, vai além das paredes da igreja. Né? Você separa um dia e cultua no templo, sim, mas você precisa ter os seus momentos de oração. Orar pela manhã, orar à tarde, orar ao dormir, orar ao acordar, agradecer a Deus, dar graças a Deus, é muito importante. Nós chamamos de momentos devocionais. Então todo cristão precisa fazer disso um hábito. Amém? Louvado é o nome do Senhor.
Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me expliquem, vocês me procuram que eu explico para vocês. Amém? Então, o livro de Malaquias está falando sobre os dízimos. Esse texto foi escrito para a igreja do Antigo Testamento. Logo após os judeus voltarem do cativeiro, Malaquias, todo mundo lembrando que os judeus se tornaram prisioneiros na Babilônia por 70 anos. Depois que eles voltam na Babilônia, né, depois que o templo é construído, que os muros de Jerusalém são restaurados, Deus levanta Malaquias para fazer com que o povo voltasse às práticas de dizimar, de ofertar, de cuidar da parte espiritual da igreja. Então Deus ele levanta o profeta Malaquias para falar com o povo dessa importância. Porque o povo ficou tanto tempo no cativeiro que muitos já tinham abandonado essas práticas. Então nós temos que tomar muito cuidado com o comodismo na nossa vida cristã. A pessoa fica tão acostumada em ser crente que chega um tempo que ela esquece de muitas coisas importantes na obra de Deus. Amém? E dentre essas coisas está aí o dízimos e ofertas, que é importante também, assim como a oração, assim como o momento devocional, assim como o amor ao próximo, assim como a misericórdia. Amém? Pregar a paz, o amor, a bondade, ser um pacificador, ser uma pessoa que leva paz, que leva luz, ser uma pessoa que foge de confusão, ser uma pessoa que não levanta falso testemunho. Tudo isso é uma característica do cristão. Amém? Então, naquela época, o povo estava se esquecendo disso. E aí Deus levanta Malaquias para restaurar novamente. Lembrando que nessa época já não havia mais reis sobre Israel. O povo está voltando do cativeiro agora. Né? E agora eles estão restaurando a adoração a Deus. Então, quando nós vamos cultuar a Deus, os dízimos e ofertas também faz parte do culto. Nós oferecemos a Deus o nosso tempo, o nosso louvor, a nossa oferta, a nossa oração, a nossa dedicação. Amém? Próxima questão aí. Questão 3. Leia o texto da Bíblia Sagrada de Mateus 23, 23 e marque a alternativa correta. Mateus 23, 23 está escrito assim, ó. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Jesus nunca pregou contra o dízimo, Jesus nunca pregou contra as ofertas. Amém? Jesus ele ensinou sobre o sábado, que não era necessário mais pessoas ficarem prisioneiras do sábado, como estava acontecendo. A prioridade é o ser humano. Então Jesus deixou isso claro. Jesus falou sobre muitas outras coisas, mas Jesus não pregou contra o dízimo. Por quê? Porque a obra de Deus precisa ser mantida, né? Assim, expandida e etc. Mas nesse texto aqui é um texto que às vezes muita gente não entende ele de uma forma equivocada. Eu quero analisá-lo com vocês, amém? Letra A. Jesus está pregando contra o dízimo que os fariseus davam? Não, Jesus não está pregando contra o dízimo. Muito pelo contrário. Jesus está pregando contra a hipocrisia dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus eles tinham cuidado de cumprir a lei, eles tinham cuidado de dizimar, eles eram fiéis no dízimo, eram fiéis na oferta, né? Mas eles não eram fiéis na misericórdia, na fé. Faltava algo para eles. Então, o que Jesus fala para eles? Lá no finalzinho do versículo 23, aí Jesus fala para eles assim, ó. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, peraí. Deveis, porém, fazer essas coisas. Quais são essas coisas? Praticar o juízo, praticar a misericórdia, praticar a fé. E não omitir aquelas. Não omitir aquelas. Quais são aquelas? O dízimo. Então, o que Jesus está dizendo para ele? Vocês devem continuar dizimando da hortelã, continuar dizimando o endro e o cominho, mas vocês precisam ser sinceros nas suas atitudes. Vocês precisam também exercer aí, vocês precisam ser justos, vocês precisam ser misericordiosos e vocês precisam ter fé, vocês precisam viver com sinceridade. O que nós trazemos isso para nós? Não basta apenas dizimar e ofertar e não ter uma vida de fé, de misericórdia, amém? Uma vida de humildade, de santidade, de obediência. Amém? Porque o dízimo não salva ninguém, né? Mas é um conjunto, nós temos que ser fiéis em todas as áreas da nossa vida. Deu para entender? Se não deu, vocês me procuram, que depois eu esclareço isso com vocês. Amém? Número 3 aí. Leia o texto da Bíblia Sagrada, Mateus 23, 23.
Nós já lemos, não é isso? Então, Jesus está pregando contra o dízimo? Não. Jesus ensina que não é necessário dizimar e o que importa é o juízo, a misericórdia e a fé? Não. Letra C. Jesus ensina que além de dizimar, é preciso observar o juízo, a misericórdia e a fé. Essa é a alternativa correta. Então, Jesus está ensinando. Né? É a mesma coisa, a pessoa vai na igreja todo dia, ela não deixa de frequentar nem um dia os cultos, ela participa de todos os cultos, ela é dizimista fiel, ela é ofertante fiel, ela cumpre com todos os protocolos da igreja, mas ela é uma pessoa maldosa, mas ela é uma pessoa que não tem misericórdia, ela é uma pessoa orgulhosa, ela é uma pessoa que ela não é humilde, então automaticamente ela está tropeçando. Então Jesus está dizendo o quê? Não basta fazer uma coisa e deixar a outra, é preciso ter um equilíbrio, moderação. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 23, a próxima questão aí, número 4. Leia Mateus 5, 23 e 24 e explique o que a Bíblia nos ensina. Mateus 5, 23 e 24, Jesus está falando sobre a importância de não ofertarmos nada com pendência. Lembrando, nós ofertamos o louvor, ofertamos o culto, também ofertamos dízimos e ofertas, não é isso? Nós oferecemos a Deus tudo isso. E em Mateus 5, 23 e 24 está escrito assim: portanto, se trouxeres tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai e reconcilia-te primeiro com teu próximo, depois vem e apresenta a tua oferta a Deus. O que esse texto nos ensina? Nós não podemos fazer nada na obra de Deus com o coração cheio de mágoa, com o coração cheio de tristeza, com o coração magoado com alguém. Eu estou odiando alguém porque alguém fez algo que me magoou. Nós temos que fazer como Jesus. Nós magoamos Jesus, porque aquela cruz não era para Jesus, aquela cruz era para nós que somos pecadores. Mas Ele nos perdoou, amém? Nos resgatou, nos limpou, nos lavou. Morreu na cruz por nós, para que nós tivéssemos vida. Então, assim como Jesus nos perdoou, nós também devemos perdoar. E aí entra um ponto importante: não ofertar nada a Deus com pendência. Amém? Então, se vocês estão participando do pré-batismo, mas eu creio que mais à frente, daqui, o Espírito Santo, vocês vão crescendo na fé, no conhecimento da palavra. O importante é vocês se engajarem na igreja, participarem dos trabalhos da igreja, mobilizarem os grupos da igreja. Vocês são todos jovens, né? Mas vamos supor também que tivesse no pré-batismo homens e mulheres casados. Então, cada um no seu departamento, aceitou Jesus, passou pelas águas, busca mais intimidade, mais envolvimento com a igreja, participa do grupo de homens, participa do grupo de mulheres, participa do grupo de jovens, de mocidade, se envolva os outros irmãos. É assim que nós vamos brilhando, é assim que nós vamos salgando, sendo luz e sendo sal. Amém? Muitas vezes a pessoa passa pelo pré-batismo, batiza e ela senta no banco e estaciona. Mas Jesus não te chamou para isso. Jesus te chamou para que você tenha ânimo. Então você vai cultuar, vai convidar os seus irmãos, percebeu que tem alguém triste perto de você, não deixa esperar pelo pastor, pelo diácono, seja você percebeu que está triste, ou você está triste, vamos na igreja. Amém? É assim. Você tem o seu líder de mocidade, o seu líder de homem, líder de mulheres, líder de dança, procura os líderes, sugerem para os líderes, ajudem os líderes, se ofereçam para estar trabalhando, para estar ajudando, e Deus vai te honrar. Amém? Então, Deus nos ensina, através da palavra, que esse texto nos fala, nós não podemos ofertar com pendência. Peça a Deus sempre um coração puro. Amém? Um coração disposto a obedecer. Abra mão da sua razão para ter comunhão. Nunca se esqueça, a igreja é feita de pessoas. E onde tem pessoas, tem problemas. Cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa age de um jeito. Então você não pode sair da igreja porque as pessoas fizeram isso ou aquilo. Muita gente sai da igreja porque foram magoados, ofendidos, etc. E aí o diabo sabe disso, que aquilo afeta a pessoa. Onde ele for, vai ter alguém pisando no pé dele para que ele vive saindo de igreja. Até que chegue um momento que ele se decepciona tanto que ele não consegue mais ficar em igreja nenhuma. E aí vira uma pessoa desengrejada. E Deus não quer isso para você. Congregar é bíblico. Então aprenda a abrir mão da sua razão. Você percebeu que tem assuntos que não vale a pena. Então você abre mão para ter comunhão. A comunhão é mais importante do que a razão. Amém? Última questão aí. Pesquisa em qualquer dicionário o significado da palavra dízimo. Em qualquer dicionário de língua portuguesa, inglesa, etc., a palavra dízimo significa a 10ª parte. Por isso que nós evangélicos nós cremos que o dízimo não é qualquer valor. O dízimo é a 10ª parte daquilo que o Senhor me deu.
Então a gente, quando vocês estiverem trabalhando, etc. O pastor, sou obrigado? Ninguém é obrigado. O dízimo é voluntário. Mas como nós temos, como professor de vocês no pré-batismo, eu tenho que ensinar que esse é um princípio bíblico. Amém? E os cristãos que amam o Senhor procuram fazer aquilo que a Bíblia nos ensina. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Eu vou enviar outros temas de estudos para vocês aí. Tá bom? Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma breve oração com vocês. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai, eu agradeço ao Senhor por este momento, por esta oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, meditando na Tua palavra. Deus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, porque, ó Deus, precisamos do Senhor a cada instante. Aqueles que estão junto comigo nessa live, nesse momento, que possam também abrir os corações e que o Senhor possa ensiná-los à luz da Tua palavra. Pai, nós somos gratos ao Senhor por tudo que temos, porque tudo que temos foi o Senhor quem nos deu. Obrigado pela saúde, pela família, obrigado pela igreja, obrigado a Deus amado, a Deus santo. Nós somos gratos ao Senhor. Amém. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.